Bom, meus lancasterianos, sejam muito bem-vindos a mais uma live comigo, Davi Lancastre. Live número 11. Número 11. Cara, a gente fez muita live, hein? A galera que tá entrando já vai me falando de qual cidade, de qual estado vocês estão falando. Enquanto a gente tá aquecendo aqui, hoje a live vai ser muito foda. A gente vai falar um pouquinho sobre linguagem corporal, da confiança, como você transmitir a confiança. A gente falou muito sobre linguagem corporal na live anterior. Só que nessa live a gente vai focar muito sobre confiança, como você demonstrar confiança através da sua linguagem corporal. E isso é muito importante caso você queira ter a autoridade, beleza? Maranhão, Campo Grande, vai ficar salva? Kevin, provavelmente lá no YouTube depois, mas depois de muito tempo. Santos, Amazônia, Palmas. Hoje a live vai ser foda. Eu gosto de falar sobre linguagem corporal, vocês sabem disso. Eu amo falar sobre desenvolvimento pessoal, lógico que eu amo falar sobre desenvolvimento pessoal, sobre persuasão, linguagem corporal, e tudo é muito bacana. Não, eu preciso saber sobre linguagem corporal, lógico, já expliquei que é na live passada, e quando eu já vou falar o que eu falei na live passada, eu quero que você comenta aqui. Se você tava na live passada, você tava quando eu falei sobre linguagem corporal? Muito foda. Eu falei na aula passada que a linguagem corporal, ela corresponde a praticamente todo tipo de linguagem possível. A linguagem não verbal, a linguagem corporal. O seu corpo fala muito mais que sua boca. Ou seja, se você domina isso, você consegue simplesmente hackear a cabeça das pessoas. Você consegue entender as pessoas e hoje nessa live você vai entender como se posicionar o seu corpo como uma pessoa confiante. Não só para destravar a sua cabeça, igual eu expliquei para vocês, porque quando você não está confiante, você coloca uma linguagem corporal confiante, o seu cérebro manda mensagem instantaneamente, porque ele não sabe o que é real e o que não é real. Ou seja, dessa forma você fica mais confiante e você é muito foda. Bom, a gente já tá aquecendo aqui, a gente tá compartilhando aqui, tá dando certo. A gente tá compartilhando em outras redes sociais. Enquanto isso, vamos falar aqui pra mim. Que tema de live, as próximas lives você quer? Comenta aqui. Das próximas lives, qual tema você quer? Lá, eu quero que você fale disso. Lá, eu quero que você fale daquilo. Enquanto o vídeo tá arrumando as outras plataformas. Já estamos no TikTok? Já. Beleza. Enquanto o vídeo tá conectando aqui, que tipo de tema você quer aprender comigo? Fala aqui, eu gosto de falar sobre inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, timidez, a linguagem corporal, persuasão. O que vocês querem que eu falo de tema? Isso é muito importante. Inteligência emocional, vocês gostam de inteligência emocional, né? Hoje vai ser foda. Eu sempre falo, né, que eu tô de preto. Por que eu tô de preto? Porque eu tô de luto pelo seu cérebro. Hoje, quando você for dormir, você vai me xingar, porque você vai ter destravado tantas coisas legais. Eu quero aprender a deixar de ser besta, tá? Na linguagem corporal. Persuasão, Cristina. Linguagem corporal sempre, Suzane. Comunicação, Paula. Timidez. Inteligência emocional. Quem tava aqui na live primeira sabe que eu falei muito sobre inteligência emocional, negócio, persuasão, vocês gostam, né? Aqui a gente é assim, a gente fala sobre persuasão, como você entrar, sequestrar a cabeça das pessoas, linguagem corporal, inteligência emocional, de como você conseguir controlar suas emoções. Isso é bem legal, né? Aqui os lancastrianos é isso, eles conseguem dominar todas essas áreas. Inteligência emocional, desenvolvimento pessoal, inteligência financeira, a gente hackeia, persuasão e independência emocional. Nossa, foda essa, hein? Linguagem corporal também. A Morgana já chegou falando, putz, que isso, Morgana? A gente nem chegou, a gente nem começou ainda. A galera já vai começando. Como é que tá a galera do TikTok? Já tá falando, putz, que isso, nem começamos ainda. Presta atenção, vamos lá. Hoje a live vai ser foda. Eu sempre falo isso, né? Se a galera for olhar todas as minhas lives, a gente tá nessa live 11. A gente tá na 11. 11 é o meu número da sorte. Aí vocês falam, por que lá, o 11 é o seu número da sorte? Porque é o número que eu nasci. Aí eu acho que esse número é o meu nome da sorte. Bom, a gente tá atualizando agora. Ligando aqui em todas as redes sociais. O vídeo tá terminando. Bom, vamos lá. Primeira coisa, antes de a gente começar, eu quero aquecer isso daqui. Tá vendo que tem um botãozinho aqui? Vocês que estão aqui no Instagram, quem tá na universidade. Universidade vocês não vão ter como, né? É só vocês compartilharem o Meet. Mas aqui quem tá aqui no Instagram tem o botãozinho de compartilhar. Cara, clica nesse botãozinho, envia para várias pessoas e só fala assim, ó, assiste.
Porque eu sempre falo pra vocês que os lancastrianos, eles não nascem lancastrianos, eles se transformam lancastrianos. Então o que eu quero falar pra você é que você clicar nesse aviãozinho aqui embaixo e você compartilhar para o máximo de pessoas possíveis. Porque é difícil você ter pessoas que têm uma convivência lancastriana, com uma mentalidade lancastriana, esse desenvolvimento. Então você tem que ajudar as pessoas a transformar para andar com você. Lembra? Águia só voa com águia. Lembra disso. Já coloquei na minha agenda, segunda e quarta às 8 horas live. Isso mesmo, Ale. Isso mesmo. Lembrando que o Ale lembrou muito bem. Toda segunda e quarta, 8 horas. Ah, lá é minha primeira vez. Fica calmo. Hoje você não vai dormir direito. Beleza? Vamos lá, hoje a gente vai continuar nosso assunto sobre linguagem corporal. Linguagem corporal é um dos assuntos mais importantes porque a nossa comunicação ela é praticamente repleta sobre linguagem corporal. Presta muita atenção sobre isso. A sua linguagem corporal é extremamente importante, presta atenção, ela é extremamente importante para você persuadir uma pessoa, para você convencer uma pessoa, para você se relacionar com uma pessoa. Porque muitas pessoas, elas não sabem entender as outras pessoas. Já até expliquei vários exemplos, que várias universidades já fez vários estudos. E as mulheres são bem mais atenciosas na linguagem corporal do que os homens. Por isso que chamam os homens de desligados, que não sabe de nada, ou não sabe entender quando eu tô chateada. Geralmente isso. Existem vários estudos que mostram isso. Então, o que eu falo pra vocês, que eu até falei na live passada, a live 10, é o quê? Você aprender linguagem corporal como um todo. Não só em técnicas, não só em microexpressões, mais do que isso, como ela é uma leitura fria. Quem que estava lendo quando eu falei sobre leitura fria? É o que as videntes fazem. Elas não leem a sua mão e falam do seu futuro, elas fazem uma leitura fria sobre você. Ela vê, por exemplo, você chegando com várias espinhas na sua cara, e ela já chega e fala assim, eu sei que você já sofreu bullying na escola. Ela deduziu porque você tinha espinha e tudo mais. Da mesma forma, quando você chega com o indicador e com o polegar, com a unha maior, sabe quando você fica com o indicador e o polegar maior, ela chega lá e fala assim, nossa, você vai ser um ótimo, um ótimo músico. Aí a pessoa fala, nossa, como é que ela sabe? Porque ela viu, ela tem noção de que quem tem o indicador e o polegar grande corresponde a uma pessoa que toca algum tipo de instrumento musical. Então o que você deve fazer é ter essa percepção. Você não tinha antes, ninguém te ensinou. Agora você tem. Os lancastrianos, eles têm que dominar a linguagem corporal. Quando eu dominar, é dominar mesmo, tá? E não ficar tentando em detalhes. Porque, lógico, igual eu expliquei pra vocês na live anterior, e volto a refrisar, linguagem corporal não é exata. Ah, se eu coçar o ouvido, é certeza que tá mentindo. Não. Pode ser que eu tô com coceira no ouvido. Isso que eu falo, tem gente que fala assim, que coçar o nariz. Eu já vi gente que fala assim, coçar o nariz é mentira? Não, às vezes eu tô com coceira no nariz. Amigo, eu não posso coçar agora meu nariz porque é mentira. Não. Olha o contexto em geral. Olha as pessoas como se comportam. E eu vou dar indícios, principalmente que hoje a gente vai aprofundar mais em linguagem corporal, falar sobre confiança. A gente vai falar, o que mostra uma pessoa insegura? Às vezes você está demonstrando insegurança para as pessoas. E às vezes as pessoas elas não associam. Às vezes elas vão falar não pra você porque você é inseguro, você é insegura. Se você trabalha com vendas, com liderança, ou o que for que você trabalha com pessoas, você simplesmente tem que entender linguagem corporal. E principalmente entender que às vezes a pessoa não precisa ser expert, mas o subconsciente dela identifica. Por exemplo, quando uma pessoa ela coça muito os olhos, faz esse movimento aqui, ou quando ela abre muito a boca, o que tende o seu subconsciente? Às vezes você não precisa ser um técnico em linguagem corporal. Se uma pessoa abriu a boca, significa que ela está com sono, está cansada. E às vezes isso que eu quero falar para você. Às vezes a pessoa não precisa ser expert. Mas o que eu falo para vocês é o subconsciente dela entende. Então se você está demonstrando insegurança, por isso que você não está fechando mais vendas. Se você está demonstrando insegurança com o seu corpo, por isso, presta atenção. Por isso que você simplesmente tá onde você tá e as pessoas às vezes não te respeitam. Tem muita gente que fala assim, ó, Lan, eu subi de cargo, mas parece que ninguém me respeita. Por conta disso. Ah, Lan, eu tenho uns amigos, mas parece que ninguém me respeita. Você não tem uma linguagem corporal confiante. Lógico que a persuasão tem muito a ver com isso. Mas a linguagem corporal, eu até expliquei pra vocês, é o nosso cavalo de Troia. Vai ser onde você vai abrir as portas pra você entrar com a persuasão de verdade. Então o que eu falo pra vocês, a linguagem corporal é importantíssimo. Existem fatos históricos. Quando você lê a mente das pessoas, tá aqui, Vitor? Tá aqui embaixo. Quando você lê a mente das pessoas, você realmente domina a linguagem corporal. Leia a mente das pessoas. Por que ler a mente das pessoas? Lan, que isso, eu vou entrar. Você vai ler a mente das pessoas utilizando a linguagem corporal.
Lembrando, nosso corpo fala muito mais que a nossa boca. Mais de 70% da nossa comunicação é através dos gestos. Então, às vezes, ela tá falando assim, não, tá, pode sim, mas só que no fundo ela tá falando não. Então, essa identificação é muito importante, só que hoje a gente vai aprofundar sobre confiança. Isso eu já apliquei em mentorias, a mentoria Sequência da Mente, para grandes empresários que aprimoraram a cada dia mais a sua linguagem corporal de confiança. Se você pertence a algum cargo político, se você é um advogado, se você trabalha com vendas, se você trabalha com pessoas, se você trabalha com RH, não interessa. Se você interage com pessoas, você tem que ter uma linguagem confiante. Ninguém gosta de pessoas que não têm confiança. Presta atenção. Ninguém gosta de pessoas que não têm confiança. Se você não está demonstrando, e às vezes você fala assim, nossa, mas eu não sei o que está acontecendo, você não está demonstrando. E a autoridade é tudo. A autoridade é tudo. Se você não tem autoridade, presta atenção, você não vende, as pessoas não escutam. Por que eu tô aqui com vocês? Por que vocês estão assistindo minha live? Por quê? Porque vocês confiaram em mim. Porque eu passei uma certa confiança. Porque você falou, beleza. Agora tem gente que você fala assim, nossa, nem quero escutar. E é isso que eu falo pra você. Isso independente, quando você vai conquistar uma pessoa, você precisa ter essa linguagem corporal confiante. Fez sentido pra vocês? A importância da linguagem corporal? Se fez sentido, fala putz. Eu quero já começar agora. Se fez sentido, fala putz. Que eu já vou saber se vocês já estão entendendo a importância da linguagem corporal, da confiança, para você gerar autoridade. Eu vou explicar para vocês, pode ficar preocupado até o final da live, como vocês vão utilizar a linguagem corporal para atrair mais confiança, ser mais autoridade. Tá? Se fez sentido, fala putz. Galera. Quando a gente tá começando. Deu certo, Victor? Uhum. Beleza. Bom, vamos lá. Vamos primeiro falar o que é uma linguagem corporal de uma pessoa insegura. Uma pessoa insegura, geralmente, ela fala atropelado. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu gosto de falar muito rápido, dá pra entender, né? Mas é porque eu não gosto de coisas muito lentas. E aí meio que isso me dá, isso desde de infância. Eu gosto de um método de ensino acelerado. Do 2 vezes, sabe quando você aumenta a velocidade? É tipo isso. Mas só que geralmente as pessoas inseguras, você, por exemplo, você fala atropelado. Então quando uma pessoa tá insegura, ela fica... Ela começa a atropelar a palavra. Então o primeiro passo de uma pessoa insegura, que eu vou explicar como você vai fazer isso. Primeiro, é você falar demais. E falar atropelado. Aí come palavras. Se você, às vezes, é ansioso, quer falar demais, pode ser prejudicial, você está demonstrando realmente uma insegurança para as pessoas. Pessoas seguras, elas falam devagar, e se elas falam um pouco rápido, elas têm confiança na fala. Não é, por exemplo, por favor, gente, pelo amor de Deus, olha, vamos lá. Olha, sabe, tipo assim, olha que coisa, sabe, tipo assim, patinando. Então o primeiro passo de uma pessoa insegura é esse não faz pausas inteligentes, que eu expliquei no programa Leia a Mente. O que são pausas inteligentes? Eu vou explicar pra vocês. Que é o que torna uma pessoa, a galera tá até agora falando putz, além aqui no TikTok. Vocês são foda. E essas pausas inteligentes são importantíssimas pra você gerar autoridade, que eu vou explicar pra vocês como vocês vão utilizar isso. Mas acontece é que você, presta atenção, você muitas das vezes está ansioso. Então você vai atropelar. Quando você está nervoso, você começa a falar assim, aí a pessoa fala calma. Na hora que a pessoa fala calma pra você, acabou. Aí você já perdeu toda a credibilidade. Então, o primeiro passo de uma pessoa insegura, fala rápido. Então o que eu falo pra vocês, fala pausadamente, fala devagar. E às vezes você vai estar nervoso, você vai estar ansioso, você vai estar inseguro. E sabe o que você vai fazer? Você vai tentar forçar a falar devagar. Então vamos supor que eu tô ansioso, é a primeira palestra, ó. O Lancaster falou, beleza, eu vou tentar falar um pouco mais devagar. E mais do que isso, você vai aprender a falar pausas estratégicas. Porque se você não aprender a falar pausas estratégicas, você não vai pra lugar nenhum. Viu o que eu fiz? Eu fiquei 2 segundos parado. Porque eu terminei um raciocínio e falei que você não vai durar. Por exemplo, eu terminei um raciocínio falando das pausas estratégicas, senão você simplesmente não vai chegar onde você quer chegar. Ou seja, eu dou ênfase no final e paro. Você entendeu?
Você entendeu? Se fez sentido, fala putz. Independente, aquelas pessoas que falam muito devagar e não faz as pausas estratégicas, fica algo meio chato assim. Eu fico falando meio devagar e aí, no caso, você fica, por exemplo, falando várias vezes lento e é uma coisa chata. Então, o que você deve fazer é não só falar lento, é você utilizar. Presta atenção. Presta atenção que eu vou explicar para vocês. O que é pausas lentas? No final da sua frase, você vai dar uma ênfase e você vai calar a boca. Presta atenção. Se você não ter pausas e estratégias, você não vai chegar onde você quer chegar. Fim. Então, dessa forma, o que você deve fazer... Você entendeu? Você entendeu? Isso que acontece, você tem confiança na sua fala. Dá ênfase, pausa. Quando eu falo pra vocês, no final, eu olho pra você e falo assim, fez sentido? Uma coisa que eu adoro, principalmente na venda. Eu tô conversando com uma pessoa, principalmente lá vamos supor, na Lancaster Company ou nas mentorias. Geralmente o que eu falo pra pessoa, principalmente os vendedores, cara, sempre faz sentido. Então você tá falando lá, vamos supor que você tá fazendo seu pitch de venda, você tá explicando sobre a empresa, tal. Cara, que chato, faz pausa estratégica. Você explicou um assunto, então é isso. Fez sentido, seu João? Aí a pessoa, não, fez sim, Davi e tal. Então vamos lá. A segunda parte, cara, divide em pausas. Se você não percebeu, toda a live aqui, ela é diretona. Ela é muito direta. Mas só que ela é direta com pausas estratégicas. Quando eu acabo um assunto, eu falo o quê? Fala putz. Então eu tiro aquela zona de ficar aquela coisa... Então vocês iam ficar atordoado, entende? Isso é muito louco. Então o que eu falo pra vocês, presta atenção. Insegurança mostra que você não tem autoridade. Insegurança faz você acabar tudo. Então o que eu falo pra você, você tá falando rápido demais, tenta puxar. Às vezes você tá ansioso e você começa a falar rápido e estressado com as outras pessoas. Tenta forçar a falar mais lento. Porque o que eu falo, você vai fazer o reverso. Porque isso força o cérebro a entender, cara, ó, o que tá acontecendo aqui. Primeiro passo. Segundo passo importantíssimo de uma pessoa insegura. As suas mãos se apreciando. Eu vou terminar de falar isso e vocês vão falar putz. Calma que vocês vão falar putz ainda não, você vai ficar louco. Sabe o que uma pessoa insegura faz? Se aprecia muito, ela fica toda hora assim, ó. Ou fica assim, ó. Fica se acariciando. Então vamos supor que eu tô aqui por vocês falando, eu tô assim, ó. Acariciando. Presta atenção. Acariciando. Por que você se acaricia? Você sabe disso? Isso vem desde da sua infância. Quando você tá ansioso, sua mãe passa a mão em você. Não é gostoso? Não é carinho? Não é? E é a mesma coisa quando você faz. Então quando você vê uma pessoa se acariciando muito, fazendo muito isso com a mão, ou às vezes coçando, sabe? Mostrando esse exato aqui, se acariciando demais, mostra insegurança. Então o que eu falo pra vocês, não se acaricie. E se você tá vendo outra pessoa fazendo isso, isso é um sinal claro. É fato? Não é fato. Ah, se a pessoa agora coçar a mão, agora é insegurança? Não. Só que isso é um sinal claro devido a vários estímulos que você teve. Então, cuidado, você vai ver que você vai começar a acariciar as suas coxas, você vai ver que você vai começar a acariciar o seu pé, ficar mexendo, que é muito sinal de ansiedade também, porque a ansiedade está muito ligada. O que você deve mostrar é que muitas pessoas, elas associam a ansiedade, presta atenção, a galera está falando putz, elas associam a ansiedade à insegurança, e tá tudo bem. E tá tudo bem. Porque as pessoas associam. Ah, lá, então quer dizer que as pessoas confiantes não sentem ansiedade? Não, elas sentem ansiedade. Só que nós percebemos isso como um sinal de ansiedade. Então cuidado com os seus gestos. Tudo depende do contexto, igual a Tata tá falando aí. Tudo depende do contexto. Eu falo isso evidentemente. Aí vem alguém que vai assistir agora e vai falar assim, tá vendo? A galera ali, putz infinito, The King. Às vezes a pessoa vai pegar agora e falar assim, nossa, agora pronto. Então toda vez que a pessoa coçar, não. E tudo tem um contexto, mas vocês podem perceber que existe um padrão. As pessoas geralmente ansiosas, inseguras, elas têm esse tipo de comportamento. Então o que você deve fazer é testar. Testar. Exatamente, testa. Coloca em prática. Isso é evidente, tá? Outra coisa importante que a gente vê das pessoas inseguras, o que é?
A postura corporal. Geralmente as pessoas com postura corporal, elas se fecham, tá? Elas se fecham. Ela faz esse movimento aqui, ó. Da mesma forma, ela puxa o ombro pra dentro e a cabeça pra baixo. E às vezes a pessoa nem é tão insegura, mas sabe o que acontece? Às vezes ela não quer mostrar para as outras pessoas. Eu vou explicar pra vocês. Já vários momentos, eu não sei se vocês vão se identificarem, tá? Eu não sei se você vai identificar. E você vai falar assim, não, Lan, eu nunca aconteceu isso comigo. Vamos supor, eu tô num determinado lugar e às vezes eu não tô inseguro, eu tô confiante, só que acontece que eu não quero mostrar para as outras pessoas que às vezes eu estava muito metido ou que eu tô acima das outras pessoas. Eu pensava isso. Não sei se você já pensou isso. Eu pensava, não, eu vou mostrar humildade. Pronto, essa eu queria falar. Humildade. Já aconteceu com vocês ou é só comigo? Sabe, às vezes eu tava confiante, tava tudo certinho, mas só que eu falava assim, cara, se eu ficar muito assim, confiante, pode ser que as pessoas... Eu pensava isso. Não sei se você já pensou isso. Me fala que você já pensou isso. Eu pensava demais. Igual eu expliquei, lógico que muitas das vezes era insegurança, confiança. Só que as outras vezes eu falava, cara, eu tô confiante, tô inseguro, mas eu tô no meio das pessoas e parece que eu não quero mostrar tanta confiança, sabe? Parece que eu quero tá apagado aqui. Eu quero estar, sabe, tipo assim, quero que ninguém perceba, quero que as pessoas achem que eu sou humilde, que eu tô com ela. Ah, galera, sim, pior que já. Muitas vezes pensei que era só eu. Pensei que era só eu. Mas isso é comum, vou explicar pra vocês. Sempre foi colocado, presta atenção. Sempre foi colocado pra vocês... Sempre medo de me acharem arrogante. Tranquilo, Morgana, isso é comum. Vamos lá, o que acontece? Muitas pessoas, quando eu falo pra vocês que eu vou explicar sobre as técnicas de você passar uma linguagem corporal mais confiante, entender a linguagem confiante das outras pessoas, é mais do que você... é mais do que as outras pessoas demonstrar, presta atenção. É muito mais. A Júlia, Lan, o desvio no olhar ao se posicionar ao dizer algo também enquadra insegurança total. Júlia, eu vou falar sobre isso. Vamos lá, quando eu falo pra vocês da importância da segurança, é muito mais do que mostrar para as outras pessoas, é mostrar quem você é. Por muitas vezes eu tinha medo, eu queria mostrar para as outras pessoas. Peraí, para as outras pessoas? Não. Primeiro eu. Então nesses momentos onde eu tinha essa certa insegurança de, por exemplo, caraca, nossa... Sabe, as outras pessoas podem achar que eu sou metido. Eu pensei, cara, as outras pessoas não interessa. Quando eu mudei essa minha forma, sabe o que acontece? Olha que louco isso. Quando eu mudei essa minha forma de pensar, eu comecei a me sentir mais confiante e não ligar para as pessoas. Sabe por quê? As outras pessoas, elas vão me achar de qualquer forma. Só que eu espero que ela me ache confiante, que é a única coisa que eu quero falar para vocês. E as pessoas, elas associam, principalmente as pessoas ricas, as pessoas prósperas, as pessoas abundantes, como muito arrogante, muito metido. Só que, às vezes, é simplesmente o jeito da pessoa. Igual eu expliquei pra vocês, tem gente que fala que todas as pessoas ricas são metidas. Não, elas são, muitas das vezes, confiantes. E às vezes, toda a vida, você sempre foi colocado isso na sua cabeça, que sempre aquele é o malvadão e você não. E por isso que muitas pessoas se sentem inseguras, porque ela acha que aquilo é errado, mas não. Você levantar a cabeça, você saber quem você é, você ter os seus princípios, ter o seu propósito e ir em frente, acabou. Ter o seu autoconhecimento, saber e pronto. Isso é o que eu falo, as pessoas elas vão falar de você estando com a cabeça baixa ou tendo com a cabeça alta, mas me desculpa, eu prefiro que ela fale de mim pelo menos com a cabeça alta. Pra ela saber quem sou eu. Lembra, você tem que dominar a sua mente para você dominar o mundo. Você entendeu essa? Acho que você não entendeu. Você primeiro tem que dominar a sua mente para você dominar o mundo. Tá no subtítulo do Imparável. Por que disso? Porque a partir do momento que você domina a sua cabeça, cara, você domina o mundo. Você é quem você é. Você é uma canceriana, você é uma canceriana. Agora, o que os outros vão me achar metido por ter essa confiança? Igual eu falei, eles já vão falar. E espero que eles falam quando eu estou com a cabeça ereta, quando eu estou realmente fazendo as coisas. Fez sentido? Fez sentido? Se fez sentido, fala putz. Se fez sentido, fala putz. Eu quero ver se fez sentido. Que eu já vou dar continuidade. A galera que Lan, coloca o óculos. Calma, ainda não falei não. Pô, eu falei, né, Vitor? Vou colocar. Me dá. Vai me dar.
Se fez sentido, fala putz. Chegamos! Vamos lá. Outro ponto muito importante. Vamos lá. Então a insegurança, eu quero que eu fale pra vocês, mostra que a pessoa não tá conectada ali. Ela não tá ligada a você. Entendeu? Então a linguagem corporal da confiança é aquela pessoa que pensa todos os aspectos que ela não tá ligada com você, lembra? Cuidado pra pegar pequenos. Se a pessoa coça, não. Olha o aspecto geral. Se é aquela pessoa que tá, às vezes, suando muito. Às vezes tá calor, mas ela tá suando muito. Às vezes ela tá coçando muito o cabelo, muito colarino. Essa parte aqui, ó. Tá se acariciando. Tudo, presta atenção. Tudo que você percebe que a pessoa tá fora é um indício que ela não tá com você. Ou seja, ela não tá prospectando com você. E aí, por exemplo, vários aspectos, como deixar de falar. Uma coisa muito legal. A linguagem da confiança é que a linguagem que tá junto com você. Que ela fala pausadamente, que ela olha no fundo dos seus olhos e fala o que tem que ser feito. Da mesma forma que eu tô falando pra você nesse exato momento. E sabe o que acontece? Geralmente as pessoas inseguras, da parte da confiança, o que é? O seu tronco elevado. Então você puxa muito. Tá? Essa linguagem, lembra? Essa linguagem fechada é insegurança. Quando você puxa, é confiança. Lógico, eu vou falar da cabeça, mas não tô falando pra vocês andar com a cabeça assim, né? Pelo amor de Deus. Olha a cabeça do que ela tem que ser. E sabe uma coisa legal que você vê das pessoas inseguras, da parte da cabeça, agora falando de confiança? É os olhos. As pessoas inseguras, elas olham assim, ó. Tá vendo? Cabeça pra baixo, olho pra cima. Então, esse é o primeiro passo da insegurança. Você vê uma pessoa assim, ó. Olha a diferença. Assim, eu tô olhando pra vocês da mesma forma. Então, às vezes as pessoas, elas mantêm um contato visual, só que a parte da cabeça, ela fica ainda pra baixo. Ela continua mantendo o contato visual. Só que ela meio que ela, tipo assim, não quero estar aqui. Sabe? Então, essa parte é muito importante. Às vezes ela tá mantendo o contato visual. Porque tem gente que fala assim, beleza, eu vou olhar se ela desviou o olhar pra mim. Não, não desviou. Mas talvez ela tá confiante. Não, às vezes ela tá querendo, ela tá puxando. Já aconteceu várias vezes comigo. Às vezes eu tá em um momento cansado e tá acabando. Fala. Mas às vezes eu tava cansado, lembra? Não generaliza tudo. Então esse movimento da cabeça é muito importante para baixo ou para cima, tá? É importantíssimo. Uma coisa importante também é o olhar. O olhar de uma pessoa confiante é um olhar dentro dos seus olhos. Lá, eu não tenho uma puta dificuldade de olhar nos olhos da pessoa. Sabe o que acontece? Você vai olhar no meio. Você olhar aqui, ó. No meio da sobrancelha da pessoa. Eu sei que muitas pessoas têm dificuldade, mas lembra, crianças que fazem o que quer, você não vai ficar chorando. Lancastrianos faz, tem que ser feito. Então a gente vai criando para realmente passar essa ideia. Lan, desviou o olhar. É inseguro? É inseguro, tá tedioso. Pode haver um tédio ali em relação ao assunto. Realmente é inseguro, muito inseguro. Isso mostra muita insegurança, só que pode mostrar muito tédio. Então aquela pessoa às vezes também que tá olhando ali o telefone, tá olhando muito o relógio, ou às vezes tá olhando muito o telefone, ou às vezes desvia muito o olhar, fala muito várias vezes. Presta atenção. Se uma pessoa fala várias vezes, mostra, mais uma vez, que ela tá tediosa. Lembra, tediosa é diferente de insegurança. Insegurança é quando você mostra. Às vezes ela tem puta confiança, só que pode falar. Esse várias vezes mostra o quê? Insegurança? Não. Tediosa, da mesma forma. Porque às vezes, vamos supor que eu tô conversando com vocês. Pode falar. Não, Joana, para. Não, desculpa, pode falar. O que isso mostra? Cara, tô extremamente tedioso aqui. Não te leva a sério. E é o que muitas pessoas fazem. Vamos supor, quando vocês, presta atenção, quando vocês vão entrar simplesmente em uma venda e você vê o cara que você tem que persuadir dessa forma, cara, ele não tá nem aí. Então acelera realmente ou encontra pontos de dor onde você vai puxar ele, o DDD, que eu falo, que é você criar um desejo, dar uma desinformação e um desfecho, é uma técnica de persuasão, que aí você chama ele pro pulo de novo e é uma técnica, beleza? Perfeito? Agora, Lá, mas beleza, você falou que pode ser desinteresse, que pode ser tedioso, perfeito.
Só que sabe o que acontece? Às vezes pode sim, e muitas das vezes, ser insegurança, que eu vou falar pra vocês. Quer dizer, aquela pessoa que... Agora eu vou dar outro exemplo como se fosse insegurança pra vocês. Eu tô conversando com vocês, tá tudo tranquilo, tal. Como ler os olhos das pessoas? Calma, Maria. Ó, vamos lá. Mari, né? Vou mostrar pra vocês como um desvio do olhar de uma pessoa insegura. Geralmente é aquela pessoa que ela tá... Mas geralmente a cabeça, o tronco dela já tá pra baixo. Ela já tá pra cima e ela fica assim, Claro. Não, faço sim. Porque assim, eu queria ver com você se teria como uma possibilidade da gente trabalhar nisso, ou trabalhar no projeto junto, ou aquela pessoa que fala e ela vai falando já pra baixo, tá vendo? Uma pessoa confiante, presta atenção, presta atenção nisso. Isso tem que ter tudo. Você entende que tem toda uma estrutura? Se uma pessoa, vamos supor que eu vou fazer a mesma cena, só que eu não vou desviar, eu vou desviar o olhar, só que eu sou confiante. Fala, Joana, Não, mas aí a gente tem que ver outras formas, né? Porque, por exemplo, pode ser que a gente não consiga fechar esse contrato hoje e não tem nenhum problema. Você entendeu? Eu fui confiante, cabeça ereta, tudo, eu desviei o olhar de você. Ou seja, tem que ser todo no contexto. Então, quando você vê que a pessoa está desviando o olhar, desse exemplo que eu dei pra vocês, eu estava extremamente confiante, falando na postura, lento, cabeça ereta, só que dessa forma eu não estava olhando no seu olho. Você não pode pegar e falar assim, não, ele anotou, não. Você olha o contexto. Da mesma forma, quando eu tiver com uma linguagem mais assim, geralmente as pessoas inseguras têm uma linguagem um pouquinho mais baixa. Ela não tem empoderamento na voz. Entende? Parece que ela não sabe o que tá falando. Já várias vezes eu falava as coisas que às vezes eu falava assim, cara, quem vai acreditar nisso? Mas eu falava com tanto entusiasmo que vocês falavam nu. Igual, por exemplo, o dia... Não, vocês vão ficar loucos com isso. O dia que eu fui assaltado por 5 pessoas. Vocês iam ficar loucos por isso. As pessoas, enfim, chegaram que se eu contar a história pra vocês, ia ficar louco. O tanto que foi sinistro. Não aconteceu isso, não. Mas eu falei com tanto entusiasmo que eu fui assaltado que, sabe, com tanta convicção que vocês falam, nossa... Porque as pessoas confiantes tendem a passar mais verdade. Agora, imagina se eu falasse pra vocês da seguinte forma. Bom, eu fui assaltado, você acredita? Fui assaltado. Acho que eu fui assaltado, acho que foi ontem, por 5 pessoas. Por 5 pessoas. Tô falando sério, foi por 5 pessoas. Foi por 5 pessoas. Você entendeu? Vocês entenderam? Cara, aqui eu tenho que ser ator. Globo, contrata. Você entendeu? Ou seja, eu utilizei... Quando a pessoa ela entona mais a voz, ela sabe o que tá falando. Às vezes ela não sabe o que tá falando, mas você continua falando, entendeu? Porque isso passa muita credibilidade, isso passa energia. Presta atenção, isso passa energia. Quando passa energia, a pessoa... ela realmente se sente completada, entende? É como se fosse uma troca de energia sempre, tudo na vida. E é como se você estivesse passando energia pra ela, tá recebendo essa energia. Então o que eu falo pra vocês presta atenção. Conta a história do assalto, era mentira, chefe. Olha lá, era mentira. Eu só dei um exemplo pra você. A galera tá acreditando até agora. Eu tava mostrando uma postura que uma pessoa confiante, ela pode falar qualquer coisa que as pessoas acreditam. Igual, por exemplo, quando você tá num negócio, quando você vai fechar uma venda e você tá vendendo, sei lá, pra empresários. E aí você fala assim, então eu acho que essa solução é a melhor pra você, eu acho que você vai vender muito. Agora, uma pessoa confiante. Olha, deixa eu falar uma coisa, presta atenção. Com essa estratégia você vai faturar 3 vezes mais. Tô te falando, eu coloco minha conta em risco. Se um mês você simplesmente não tem resultado, eu devolvo seu dinheiro. Acabou, pronto. Cara, vocês comprariam de quem? Você entende? Se a pessoa tá se vendendo, ela sabe o que tem que ser feito, acabou. Isso tá dentro da linguagem corporal. Isso que eu falo pra vocês. Eu não quero que vocês, sabe, tipo assim, encontra brechas ou ser quem você não é. Você tem que saber o que tem que ser feito, entender o seu produto ou se conhecer e ir pra cima. Se você está vendendo alguma coisa, você tem que conhecer não só você, como o seu produto e ir para cima. Quando você está se relacionando com uma pessoa, você tem que se entender, ter o autoconhecimento e ir para cima. Sem confiança, a confiança ela é sexy. Não sei se vocês conseguem entender isso. Confiança é sexy. É sexy. Atrai. Atrai em todos os sentidos. Atrai no ramo financeiro, atrai no ramo de relacionamentos.
Se você não tem confiança, você não é uma pessoa sexy. Se você acha que sexy é simplesmente você ter um corpo bonito, ter uma roupa bonita, não. Ser sexy é você ter confiança. Pega isso. Não. Essa virou uma lei. Vitor, essa virou uma lei. Eu quero que você anota aqui, ó. Ser sexy é ter confiança. Eu vou falar isso com óculos. Ser sexy é ter confiança. Fez sentido? Ser sexy é você ter confiança. Se você não tem confiança, você não é uma pessoa sexy. As pessoas não se atraem com isso. Isso é chato. Entende? Ser confiante é sexy. A galera, sim, isso é verdade. Ser sexy é ter confiança. Putz, total sentido. Isso aí. Só que as pessoas começam a se julgar, né? Falar assim, não, eu não sou assim porque eu sou X. Ah, eu sou assim porque eu sou gordo. Ah, eu sou assim, as pessoas não gostam de mim porque não me visto bem. Ah, eu não sou assim porque eu não tenho dinheiro. Já falei isso pra vocês. Não. Por que a maioria das pessoas que têm dinheiro são pessoas confiantes? Elas são atrativas. E as pessoas começam a julgar. Ficam falando assim, nossa, é porque ele tem dinheiro. Ou porque ela tem dinheiro. Por isso que ela consegue o que quer. Não, é porque ela é confiante. E às vezes você tem que encontrar qual é o seu ponto para você virar uma pessoa confiante. O primeiro passo é você ter autoconhecimento. Já falei sobre isso. Ter confiança. Ter autoconhecimento. Tá ligado total. Alan, como que eu faço para ter confiança? Ter autoconhecimento. Saber quem é você, onde você quer chegar, seus princípios, seu propósito, acabou, pronto. Pronto. Acabou. Presta atenção. Se eu sei de onde quero chegar, eu quero as técnicas e as habilidades que eu preciso. Por exemplo, se você quer chegar onde você quer chegar, você precisa das técnicas e as habilidades dos lancastrianos. Quais são as técnicas? Linguagem corporal, persuasão, desenvolvimento pessoal, inteligência emocional. São as técnicas importantíssimas para você dar o próximo passo e fazer as coisas que você tem que ser feito. São habilidades. Ou seja, então se você sabe onde você quer chegar, você precisa dessas habilidades, você vai muito mais longe. Por quê? Você tem que fazer o que tem que ser feito. É difícil, é chato, é doloroso, mas vocês não são crianças. Você tem que fazer. É chato. Ah, mas como é que eu vou lembrar que eu tenho que levantar o queixo? Então, às vezes aquele seu sonho que você quer, às vezes, vamos deixar pra depois, né? Talvez se existir outra vida. Porque a única coisa que você sabe é que você vai morrer, você sabe disso. Eu já falei, você vai morrer em 3 idiomas possíveis, em 3 vezes, um nervoso, um puto, um com óculos. Mas a questão é essa. Por que eu mostro pra vocês? A questão é essa, são 3 palavras importantíssimas. Você vai morrer. A única certeza que a gente tem na sua vida. Lan, vou ter ansioso, não. É pra te motivar a fazer as coisas que tem que ser feito, ter o seu propósito e a sua confiança. Quando eu descobri isso, Lan, mas o que tem a ver com confiança e você vai morrer? Isso é uma coisa de motivacional toda. Porque quando você entende isso, presta atenção, quando você entende isso, onde você quer chegar, sua confiança, onde você quer chegar realmente, te dá um empoderamento, cara, que você sabe o que tem que ser feito, ninguém te para. Só que o que sabe o que acontece? No primeiro momento onde a pessoa te critica, você já fica... Tá? Linguagem de confiança. Lembra que a gente começou a falar? Vamos revisar. E pra mim, ir pros próximos passos, tá? Primeiro passo, lembra? Pessoa insegura fala rápido demais. Tem que ter pausas estratégicas. Se você não tiver pausas estratégicas, você simplesmente vai ser aquela pessoa insegura atropelando palavra. Utiliza pausas estratégicas, porque as pausas estratégicas vai fazer você entrar na cabeça das pessoas e não ser chato. Igual eu acabei de fazer agora. Outro ponto muito importante. As pessoas inseguras, elas começam a se acariciar. Ou seja, você não deve ficar se acariciando. Coloca a mão onde você tem que colocar e fica olhando pro olho da pessoa. Lembra? Olho da pessoa aqui, ó. Não consigo olhar, é muito chato ficar olhando, ó lá. Fica olhando pra boca, pro olho, pro nariz. Olha pro meio da sobrancelha e pronto. Ah, não, eu tenho que olhar? Tem que olhar. Outra coisa, sua fala. Se você não fala como realmente tem que ser visto, não tem que falar gritando. Não, demais. Não. Você não precisa falar gritando, mas tem que falar com posicionamento. Entende? Eu já dei um exemplo pra vocês. De uma venda, por exemplo. Não, então, senhor. Um exemplo ruim, de uma pessoa ruim. Não, senhor, então, vamos fechar hoje, porque eu acho que vai ser o melhor pra sua empresa. O que você acha? Agora um exemplo de um lancastriano, quando você domina a linguagem.
Ó, deixa eu falar uma coisa, seu João. Se você utilizar esse método que eu tô falando pra você, essa ferramenta, você vai faturar 3 vezes mais. Eu te garanto. Todos os nossos clientes, exemplos que eu vou te mostrar pra você, que é da mesma área que você, faturou. Isso pra usar em tudo, tá? Vocês devem utilizar. Olha a diferença. Simplesmente da fala. Alan, é especial. Não. É fala. Você tem que utilizar isso. Isso eu utilizei até em treinamentos, pra você ter noção, com a galera com o pessoal de telemarketing. Que às vezes nem tá 1 a 1, mas a voz. Geralmente fala assim, ó. Boa noite, João. Quem fala? E a pessoa falava... Não, tudo bem, tá. Ou a pessoa ia ligar pra vender alguma coisa. E eu vi aquela ligação. Eu fiquei vários dias, eu e a minha equipe, lá na sede desse determinado lugar. E enfim, a pessoa vendia com desânimo. Cara, quem compra com pessoa desanimada? Lembra, a gente compra energia. Eu quero que você anote. Quem trabalha com vendas, com ferramentas, com empresas, eu quero que você entenda isso. As pessoas compram energias. Então, se você não tem energia para passar, a pessoa não vai comprar. Por que as pessoas compram os meus produtos, das minhas empresas? Por quê? Porque ela compra a minha energia. Então, se você não tem energia, você não passa nada. Então, você não vende. Entende? Isso até para relacionamento. Quem que fica, sabe, falando assim? Quem que conquista alguém? Não. Geralmente pode conquistar mais pra frente por um rapport, mas por outra pessoa ser igual, mas é muito raro. Então, o que eu falo pra você seja confiante, independente da sua área. Se é você, nessa fala sua, desde o relacionamento, desde empresa, se você que vende, as pessoas compram energia. Se você hoje é um líder, eu quero que você compartilhe isso lá pra galera. Fala assim, ó, deixa eu falar uma coisa. Venda é energia. As pessoas, elas compram energia. Tá? Ela compra a sua energia. Da mesma forma, quando você tem uma ideia e quer falar para outra pessoa, é energia. Qual é a energia que você vai passar? Até, por exemplo, a minha equipe, a gente tem uma equipe de vendas e que muitas das vezes as pessoas elas chegavam que, lembra, eu quero que você coloque na sua cabeça que venda é energia, ou seja, a pessoa ela compra a sua energia. Se você não tem, acabou, já era. Então vamos lá. Quando você, eu dou um exemplo para vocês, fato, da minha equipe. Minha equipe tava ligando e falando, oi, tudo bem? Muita gente às vezes já recebeu ligação. Meu nome é Mari, faço parte da equipe da Vilancastre. Ou eu sou o Pedro, faço parte da equipe da Vilancastre. Ou tal. Você já deve recebido, alguém já deve ter recebido uma ligação dessa aí. E o que acontece? Eu percebia que a galera ia com a vontade do não. Da mesma forma que você, quando você vai se relacionar com as pessoas, você cria alternativas. Eu vou dar um exemplo. Não, isso vai extravar. Eu tô falando da aula de persuasão aqui nessa aula. Eu acho que... acho que o Vitor vai me matar, mas vamos lá, né, Vitor? Você vai ficar louco nisso. Então o que acontece? Eu quero que você pegue aí e você vai relacionando pra sua área, ó. Então na minha equipe as pessoas entravam, mas parecia fazer mais lã. E se a pessoa falar não? Eu falei pra ela assim, mas ela não vai falar não. Se você ir pra um determinado lugar já ferendo não. Então quando eu entro em qualquer negócio, eu nunca perdi, só pra você ter noção. De mais ou menos uns 7 anos pra cá, eu nunca perdi uma reunião. Nunca. Toda reunião que eu ia na Lancastre Company, toda vez que eu parava, que eu olhava a pessoa, presta atenção nisso. Minha equipe tá aqui de propósito pra não deixar eu mentir. Eu nunca perdi. Porque quando eu ia sentar com o cliente, eu sabia o que eu tinha feito. E isso não só na área de vendas, até na sua vida pessoal. Você fica no achismo. E esse achismo deixa sua mente blindada. Quando eu falo, presta atenção, pra um cliente, pra uma pessoa, que eu quero que ela faça algo, ela vai fazer aquilo. Porque eu não vou dar outra alternativa. Quando você fala assim, ó, vamos fechar? Você deu a alternativa pra ela. Presta atenção. O Bruxo ali, recomendo seu livro, muito top, viu? É isso aí. Você deu alternativa. Então quando você fala assim, ó, nossa, então faz sentido pra você? Ou quando você fala assim pra pessoa, e aí, vamos fechar hoje então? Eu não falo vamos fechar pros meus clientes quando eu vou fechar, sabia? Não falo. Sabe o que eu falo pra eles? Falo assim, então, que dia que a gente vai começar? Na terça, na quinta ou na quarta? Qual horário? Eu não dei alternativa. Da mesma forma, se você dá alternativa pras pessoas, você tá sendo uma pessoa insegura, você tá deixando ela escapar. Então, por exemplo, quando eu falo assim pra você, vou supor que eu tô querendo vender, ou exemplo, tem um imparável... Não, imparável tem aqui não. Pode me dar esse aqui, pode dar esse aqui mesmo. Vamos supor, exemplo, eu tô com esses 2 livros aqui. Vamos ilustrar pra vocês entenderem. Eu já quero o putz daqui a pouco. Eu tô vendendo esses 2 livros. Qualquer um serve, certo? Mas eu tô vendendo os 2 livros. Qualquer um serve. Acontece que você... esse é o sim e esse é o não. Beleza?
esse é o sim e esse é o não. O vermelho é o não. Esse é o sim, esse é o não. Quando você vai em determinado lugar, você vai conversar com uma pessoa, seja de vendas, ou seja em negócio, de relacionamento, em tudo, tá? Quando você já vai com 5 não. E muitas vezes você vai com não. Eu já tenho certeza que a pessoa não vai falar, não, esse cliente é chato. Ou não, essa pessoa ela é muito enjoada, eu tenho certeza que vai ser ruim. Então você já cria essa possibilidade. Agora, quando você elimina o não da sua vida, você vai direto. Ou ele compra, ou ele compra. Ou ele faz isso, ou ele faz isso. Eu vou dar todas as circunstâncias. Eu sou o melhor do que eu faço. Então eu vou. Então por isso que eu nunca, desse tempo pra cá, minha equipe tá aqui pra provar, nunca perdi venda. Nunca. E eu tento passar isso pra minha equipe da mesma forma. Você tem que entrar, vocês confiam no propósito da empresa, vocês confiam nos produtos da empresa, você confia no trabalho, tem o mesmo princípio, às vezes as metas, cara, acabou. Você tá na ligação com a pessoa, ela não tem a possibilidade de falar não. É porque vocês deixam aberto isso pras pessoas. Quando você vai conversar com uma pessoa, você fala, não, já sei que é isso. Acabou. Seu cérebro não vai se esforçar. Quando eu sento, eu falo, já aconteceu o exemplo comigo. Vocês sabiam que, foi o quê? Em 2017, 2018, eu fiz um vídeo vendendo ao vivo pra uma pessoa, ao vivo. Foi coisa de louco, assim, a persuasão avançada. Acho que tem. Quem quiser, eu mando o vídeo depois. Eu tô bem novinho. Tô muito novinho. E aí, esse vídeo eu falo, né, pra pessoa, e eu falo pra pessoa, eu tô vendendo, e eu falo assim, eu só vou desligar o telefone quando você falar 3 palavras pra mim. Na verdade, 3 letras. Aí a pessoa, que 3 letras? O empresário, 3 letras, isso tudo ao vivo. Eu tava treinando a minha equipe. Isso em 2000 e... Eu tava muito novinho. Aí, o que acontece? Aí eu falei pra ela assim, eu só quero 3 letras de você. Aí a pessoa, como assim? S-I-M. Fala pra mim, S-I-M. Aí você não quer falar assim, só fala assim, S-I-M, porque às vezes te machuca, né, falar assim, mas tá tudo bem, você vai ter outros resultados. Eu tá aplicando técnica de técnica, eu falo assim, tá, fechou. Sabe? Porque assim, não tem solução. A pessoa não vai. Se eu acredito, agora se a pessoa, vamos supor que eu tô tentando vender simplesmente um produto que não encaixa na pessoa, eu não vou fazer isso. Isso é manipulação. Isso é errado. Agora, se eu tenho certeza que vai mudar a vida dela, o negócio dela, cara, eu vou fechar. Da mesma forma, se você quer se relacionar com uma pessoa, se aquela pessoa você vê que é pra você, cara, vai até o final. Vai até o final. E isso tudo é na sua vida. Se você tem uma meta, vai até o final. Não existe não. Ah, mas se alguém falar que eu não consigo, não existe não. É você e você. Agora tem várias desculpas que você vai dando, né? Até na hora das vendas, você que é um vendedor, você que é um empresário, você que às vezes está querendo se desenvolver melhor na sua inteligência emocional. Você dá desculpa pra você. Ah, não, mas é porque é isso. Não, tem autorresponsabilidade. Uma pessoa confiante, ela tem autorresponsabilidade. Mais de uma pessoa confiante. Os lancastrianos têm autorresponsabilidade. Sempre falo isso pra vocês, você sabe disso. Falei lá no grupo do Telegram, viu falando. A autorresponsabilidade é você identificar que você é responsável pelas suas coisas. Quando você faz isso, você nunca vai parar na sua vida. Porque você sabe que ninguém vai te segurar. Se fez sentido, fala putz. Quando você tem autorresponsabilidade, você sente que ninguém te segura. Entende? Que ninguém tá te puxando, que você não tá culpando outras pessoas. Você fala assim, cara, é problema meu, eu vou resolver isso. Da mesma forma, não culpa outras pessoas. O problema é de você. Na hora que você tem que fazer as coisas, tem que fazer as coisas pra acontecer. Isso é uma linguagem confiante. Quando eu falo aqui pra vocês, a galera vai falando putz. Quando eu tô aqui falando pra vocês, eu venho com um propósito. E eu venho com uma confiança, querendo ou não. Porque eu venho passar o que é que tem que ser feito. Entende? Mas essa confiança, às vezes a gente tem que ter paciência. E em 2016, em 2015, se você falasse pra mim falar sobre linguagem corporal, provavelmente eu tinha muitas coisas escritas, só que às vezes eu ia me sentir inseguro na hora de falar. Porque essa insegurança é o medo do desconhecido e do conhecimento que eu não tenho. Às vezes você não tem aquele conhecimento necessário, mas ao longo do tempo você vai tendo, por isso que é a paciência. Só que infelizmente a gente está vivendo num mundo onde que você está extremamente ansioso porque você quer tudo rápido. E por isso que às vezes as coisas não acontecem. Eu demorei muito para aprender isso. Eu sempre fui uma pessoa que sempre tinha autorresponsabilidade, falava que as coisas dependem de mim, então eu queria trabalhar 1000 horas por dia e, enfim, não ter entender essa gratidão, e mais do que gratidão, entender essa paciência. A paciência é uma grande virtude. Eu não falo sobre monges budistas aqui, não. Tá? Monge budista do Tibete. Não, é mais do que isso.
É você entender que tudo existe um processo e tem que ter uma paciência. Essa paciência faz você ter uma confiança e dessa confiança você saber onde tem que ser feito. Você faz sentido? Fala, putz, eu ainda não tô vendo o putz de vocês. Vitor, agora é impressionante. A gente pega o negócio da linguagem corporal, nós pega pro desenvolvimento, depois nós joga pra persuasão. A galera aqui da universidade, louca do exemplo que eu dei do exemplo de vendas. O Lame vende qualquer coisa, eu vendo mesmo. Joga pra cá que eu vendo mesmo. Tem essa aqui não. Quem entra no meu funil já era. Não tem jeito de sair. E a gente tá fazendo umas coisas muito legais. Vocês vão gostar. Fez sentido. Depois eu vou ver se... Não, mas o vídeo até é muito antigo eu fazendo ao vivo e eu tô bem novinho. Se qualquer coisa a gente coloca... Não, mas tá muito feio, né, Vitor? Eu tô magro, Mas, enfim, depois vamos ver. Vou colocar isso como... Putz, para quem quiser ver isso na prática... Legal. Putz. Cara, muito legal vocês aqui. Cara, hoje a gente tá destravando geral, hein? Nem parece que passou 50 minutos. Parece que passou 50 minutos. Cara, foi muito rápido. Então, linguagem de segurança, terminando de revisar isso pra vocês. Lembra que eu falei sobre postura? Lembra que eu falei sobre cabeça? Lembra que eu falei sobre os olhos? A entonação da sua voz tem tudo a ver sobre você. Caso contrário, ninguém passa segurança com a sua tonalidade vocal. Essa tonalidade vocal fraca. Mas só que calma. Às vezes você... mas aí você vai começar a estudar. Não. Lembra? É um processo. Então todos os dias você vai ser melhor. Hoje no Telegram eu coloquei a importância de você criar habilidades sempre tarefas difíceis. Não sei se vocês viram isso. Então, assim, é importantíssimo você criar esse hábito e ter paciência. O aprendizado, igual eu falei, se você pegasse o Davi Lancastre 2014, você ia falar assim, nossa, cara, eu não seguiria esse cara. Só que não, entende? E às vezes você não seguiu lá, às vezes você já me viu um vídeo meu, só que você não seguiu. Mas hoje, porque eu aprendi, tive conhecimento com o tempo. Às vezes em 2014 eu tava louco. 2015, 2000, enfim... Do que? 2017, 2018, 2019. Eu tava louco. Só que eu não entendia ter paciência. Há um processo, entende? Isso me desgastou muito. E que hoje eu pego esses frutos de até hoje. Esses dias onde eu não tinha muita paciência. Que me prejudicou, lógico, meu psicológico, minha saúde. Então tenha paciência. Que às vezes você não tá confiante agora por esses fatores de linguagem corporal e também pelo seu conhecimento. Quando você não tem conhecimento de uma coisa, você simplesmente tem esse medo, essa insegurança. E por isso você começa com essa linguagem corporal meio, sabe, coçando e pro lado, coça a barba, aí vai, coça aqui, aí você fala mais baixinho, porque você não sabe o que você tá falando. Entende? Então, assim, utilize essa linguagem corporal para mandar mensagem pro nosso cérebro. Lembra que eu falei pra você, o nosso cérebro não sabe o que é real e o que não é real. Então, manda informação falando que você é confiante. Manda informação. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Já teve uma vez que eu dei uma palestra para muitas pessoas. Eu não estava acostumado com aquilo. E eu olhei aquela palestra, eu tinha muito domínio sobre o que eu ia falar, só que tem aquele famoso frio na barriga. Entende? E aquele frio na barriga me deixou realmente um pouco desconfortável. O que eu fiz? Eu já estava emborcando, aquele sentimento de humildade, de emborcando. Eu falei, cara, não vou fazer isso. Eu fiquei uns 10 minutos dessa forma aqui. E vendo aquelas músicas Run around down Rachel. Sabe aquelas músicas confiantes? Tipo isso, aí realmente o que eu fiz? A minha cabeça e o meu corpo percebeu. O Lancaster tá confiante. E dessa forma eu fui. Entende? Então assim, acho que teve uma pergunta muito bacana. O desafio é sempre passar confiança sem passar arrogância. Exatamente, é um grande desafio, mas igual eu expliquei pra vocês. Eu tinha isso. Mas se eu mostrar confiança... Mas sabe o que eu acho? As pessoas elas vão falar, quem sabe disso sabe. Quem enfim, tava na live passada sabe, e nessa aqui também. Eu não ligo. Sabe por quê? Porque as pessoas elas vão falar tanto assim ou tanto não. Então eu prefiro que ela fala eu estando muito confiante. Que pelo menos ela vai falar nu. Ele é metido, ele é arrogante, mas pelo menos sabe o que tá falando. Entende? É isso que fala. Ela vai falar de qualquer jeito. Nu. Cara, nem parece, né? Cara, já passou quase 1 hora. 1 hora. Uma hora. Cara, é muita coisa. Já vai dar o quê? 7 minutos para 8? Nu é muita coisa. É muita coisa. E lembre-se. Sabe o que acontece? E não fica com medo disso. Você vai pegar essas habilidades. Eu tenho uma playlist.
Eu gosto, eu tenho uma playlist que eu amo, chama Lancastrianos. Lógico que ia chamar Lancastrianos. Você acha que ia chamar o quê? Ia chamar Lancastrianos, que eu gosto pra caramba, onde eu escuto essas músicas realmente quando eu tô trabalhando, quando eu tô fazendo algumas coisas. Eu adoro escutar aquelas músicas que realmente me deixa um estado e parece que eu fico em outro lugar. Eu gosto, né? Fica ali, tá lá no Spotify, se vocês quiserem também. Outra coisa importantíssima, presta atenção. Outra coisa importantíssima. Você não fica se culpando por isso. Ah, Alan, mas eu aprendi hoje e tal, mas parece que eu não vou conseguir. Não se culpa. Você nunca foi ensinado a linguagem corporal. E beleza, tudo bem. Você nunca foi ensinado. Mas só vai chegar onde você quer dominando a linguagem corporal. Se você não domina a linguagem corporal, você vai ficar realmente parado porque você não vai conseguir ler a mente das pessoas e nem se posicionar o seu corpo. Por isso, que igual eu expliquei pra vocês, a gente tem o Ler a Mente das Pessoas, que é o livro com mais de 400 páginas sobre linguagem corporal. 400 páginas, é muitas páginas. É o maior livro de linguagem corporal que existe hoje, de linguagem corporal, mais de 400 páginas. E vai estar disponível, Vitor, já tá disponível lá no link da bio. Se você quer pegar, todo o programa, mais o livro físico e sem o livro físico, tá? Cara, eu aconselho você a fazer isso, tá? Seriamente. A linguagem corporal é importantíssima e você só vai chegar onde você quer com isso. Simples assim. Caraca, velho, o povo chegando aqui. A galera já tá chegando agora, nesse exato momento, agora que a gente já tá finalizando. Caraca, vocês são foda. Tem no Reels? Não, só tem no Spotify, infelizmente, tá? É porque realmente é o meu pessoal. Eu só abri, entendeu? Eu só abri pra vocês, chama Lancastrianos, lá a playlist. E lembrando também que a galera tá falando assim, se eu tenho alguma especialização do tipo. Bom, vamos lá. Eu fiz marketing, publicidade, especializei em neuromarketing, economia comportamental, hipnose ericksoniana, depois fiz direito, passei na OAB. E é isso, um pouquinho do meu histórico de formação. Cara, essa live aqui, eu venho de preto sempre. Tem dia que eu não venho, né? Mas hoje eu sempre falo assim, vou de preto em homenagem ao cérebro de todo mundo que tá agora corroendo, que você vai aprender. A galera fala assim, ó o print, Lan, vamos tirar o print. Não esquece. Vai lá no link da minha bio, tem lá o Ler a Mente das Pessoas. Vamos tirar o print vou agora tirar aqui pro Instagram, depois eu tiro pra cada plataforma. Vamos lá. Tira print, me marca @DaviLancastro pra mim saber se você teve aqui. Eu tô usando esse óculos, tá muito top. Esse aqui foi a gente que fez. Esse aqui é um Black Eagle. Depois eu vou mostrar pra vocês. É top esse. É um Black Eagle que logo a gente vai estar disponível pra vocês. Vamos lá. 1, 2, 3 e... Foi. Tirou print? Você tira print e marca @DaviLancastro. Tirou? Vamos agora ali aqui pra cá pro TikTok. 1, 2, 3 e... Foi? Tirou print? Agora vamos pra universidade. 1, 2, 3 e... Tira print de marca @DaviLancastro que eu quero saber. A galera quer o óculos. Calma. Isso aqui é o... Eu já... você acha que eu tô o quê? Presta atenção, rapaz. Presta atenção. Como ser respeitado é só usar esse óculos aqui, ó. Esse óculos aqui, a partir do momento que você coloca ele, você se sente confiante instantaneamente. Eu não tem como, Vitor. Onde eu coloco, começa a vender. Onde eu coloco, começa a vender. Como faz pra mandar o print? Você posta no seu Instagram, @DaviLancastro, me marca que eu vou repostar vocês, porque eu quero que você mostre pra todo mundo onde você tá hoje, segunda-feira, 8 horas da noite. Eu quero ver onde vocês estão. Eu quero mostrar. Esse aqui é um Black Eagle. Sabe por que Black Eagle, né? Eagle é águia, águia preta. Nossa senhora, esse aqui vai ser... Nossa senhora. Eu tenho até medo quando eu colocar isso aqui no ar. Beleza? Agora sabemos as técnicas, exatamente. Coloca o óculos. Agora você já sabe da técnica, é difícil, hein? Eu ensino agora não posso falar mais. Não, sim, isso é foda. Eu não vou falar mais de persuasão, Vitor. Tira os temas de persuasão, linguagem corporal, que aí depois quando eu vou fazer... Não, eu vou fazer meu speech, não tem como. Olha lá, a pose do TikTok não deu porque... gente, vocês é foda. Peraí, vamos lá. Vamos lá, TikTok, hein? 1, 2, 3 e... A galera, separa o meu óculos. Gente, isso aqui tem 350 pessoas na lista de espera pro Black Eagle. Só pra vocês terem noção. Mas vai dar certo. Onde compra o livro mesmo?
Você compra o programa lá no link da minha bio. Você que tá no TikTok, tem link na bio, o seu Instagram também, tá? Vocês entenderam, a galera tá falando assim, ele tá colocando, tá complementando tudo. Exatamente, vocês estão vendo na prática como é que vocês devem fazer, entendeu? Deu certo? Deu certo pra tirar? Foi? Deixa eu ir, eu tô com fome. É legal, né? Que as lives é tudo assim, tô com fome, bora, vamos lá. Gente, foi um prazer estar com vocês aqui. Não esqueçam, toda segunda e quarta-feira eu tô esperando vocês aqui, tá? Tô esperando vocês aqui, 8 horas da noite. Foi um prazer estar falando com vocês sobre linguagem corporal. E se prepara, respira fundo e faz o que tem que ser feito. E lembra-se que você é um lancastriano, você é uma lancastriana. Até a próxima.